Na Livraria IDEAC, você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura. Boa tarde a todos os internautas que estão nos assistindo nesse momento. Estamos aqui para mais um programa Espiritismo em Foco, né? Nesse sábado, dia 18 de dezembro de 2021. E nós vamos falar aqui de Espiritismo, essa doutrina religiosa, de cunho filosófico e científico, né? Cuja principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano, através das reencarnações. Essa doutrina consoladora, com bases profundas e amplas no Evangelho. A sua moral pode se resumir como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. O homem encontra nesse princípio a regra universal de sua conduta. E estamos sendo transmitidos ao vivo pelos seguintes canais: no Facebook, do Grupo Bezerra de Menezes, e no Facebook no Espiritismo, no YouTube da TV IDEAC, no YouTube da Rede Amigo Espírita, da Rádio Deus Conosco, da TV Espírita Nosso Lar, da TV 7 e da Rádio Portal da Luz. E o tema de hoje será Lázaro de Betânia. E os nossos convidados serão Hélio Ribeiro, de Niterói, Rafael Siqueira, também de Niterói, e Célio Faria, de Guarapari. A prece inicial será realizada pelo Hélio Ribeiro e a prece final com Rafael Siqueira. Então, antes de darmos início aqui com a apresentação do nosso convidado, nós queremos agradecer a Deus por nos proporcionar essa oportunidade de aprendizagem e ao IDEAC de Campos, que disponibiliza a plataforma para realizar essa transmissão. E também agradecer aos nossos convidados, pela presença e pela disponibilidade de estarem aqui hoje para nos passar seus conhecimentos e entendimentos sobre o tema proposto. Então, vamos lá. Primeiramente, doutor Hélio Ribeiro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Júnior. Boa tarde aos queridos internautas. É um prazer imenso estar participando desse programa. E agora, boa tarde, Rafael Siqueira, seja bem-vindo. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, professor Hélio Ribeiro. Boa tarde ao nosso colega que ainda vai chegar, todos aqueles que já nos acompanham pelas mais diversas redes sociais. Muito boa tarde, Marcos de Carvalho, que já mandou sua mensagem aí, uma ótima tarde. Que Jesus possa nos guardar e nos manter na sua paz. E agora, o nosso querido amigo Célio Faria, de Guarapari. Boa tarde, Célio. Boa tarde para todos, sem nenhuma exceção. Aos meus novos amigos aqui, o Hélio Ribeiro, que já ouvi falar muito bem dele, Rafael Siqueira, que já o conheço, e agora você, Júnior, tá? Eu estou com aquela sensação que parece que está faltando o Gonzaga. Eu quero mandar aí um abraço carinhoso para onde quer que ele esteja, porque o Gonzaga é um amigaço. É sou verdade, fã dele, né? de carteirinha. Então, está fazendo falta. Verdade. Não é que ele está fazendo falta, eu que estou comigo inconsciente aqui, mas cadê o Gonzaga? Tá, mas quero que cheguem as energias melhores possíveis em todos os lares que o Espiritismo estiver alcançando nesse exato momento. Acredito muito que alguma pessoa vai ser muito beneficiada por isso aí. Com certeza. Então, vamos dar início, né? O doutor Hélio vai fazer a nossa prece inicial. Vamos orar, então. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos esse momento do estudo e rogamos ao Senhor que possa abençoar cada companheiro, cada companheira sintonizados nesse programa, nesse momento, em qualquer recanto desse planeta através da internet. Que a tua bondade, Senhor, que a tua misericórdia possa envolver a todos nós
e que possamos ser instrumentos úteis na divulgação da doutrina consoladora dos Espíritos. Se conosco, Senhor, ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, eu agora vou voltar aqui para o fim dos estúdios, deixar a sala com vocês. Bom programa aí para todos vocês. Muito obrigado. E lembrando aos internautas, se quiserem fazer perguntas, faz perguntas no chat, que depois da explanação a gente passa as perguntas para os nossos convidados, tá ok? Muito bem. Vamos dar início, então, aos trabalhos dessa tarde. O tema Lázaro da Betânia nos remete diretamente à amizade que Jesus mantinha com essa família. Lázaro tinha como irmãs Marta e Maria e viviam na Betânia, uma pequena aldeia a poucos quilômetros de Jerusalém. Jerusalém ficava numa região mais elevada e todas as vezes que Jesus ia ou voltava de Jerusalém, passava na casa de Lázaro. A amizade de Jesus com Lázaro, Marta e Maria era algo que comovia todos. Um exemplo de amizade, de um amigo sincero, presente em todas as horas e em todos os momentos. Quando Lázaro adoeceu gravemente, Marta e Maria pediram para que o homem fosse a galope em busca de Jesus, porque elas tinham visto Jesus curar aquela mulher que sofria de uma hemorragia. Elas ouviram de fonte segura de como que Jesus trazia luz aos olhos dos cegos, como que o Senhor, a um toque, fazia com que paralíticos andavam. Então, quando Lázaro gravemente adoeceu, elas queriam Jesus ali, porque sabiam que, pela amizade, pelo carinho e pelo poder do amor que Jesus irradiava, a cura de Lázaro iria se fazer. E o homem que galopou velozmente durante 2 dias e 2 noites chegou até Jesus, que estava pregando numa região distante 2 dias e 2 noites. E ele disse: Marta e Maria pediram para que eu viesse aqui. Querem a sua presença, imploram que o Senhor retorne comigo. E Jesus disse para ele: pode retornar, diga-as que eu irei em seguida. Mas Jesus replicou o portador: ele está muito enfermo, não sei se vai aguentar. Retorne, diga-as que eu estou a caminho. E quando Jesus chegou na casa de Lázaro, já haviam 3 dias que ele estava enterrado, ou melhor, colocado no túmulo, que era um túmulo escavado na rocha, fechado com uma pedra que muito se assemelha, para que possamos entender, um tampo de uma mesa. E quando Jesus chegou, Lázaro estava lá já há 3 dias e Marta e Maria choraram, abraçaram. O texto evangélico diz que Jesus chorou junto a elas, demonstrando sentimento, emoção e a mais pura amizade. Ali estavam com elas autoridades do Sinédrio, algumas carpideiras, que eram mulheres pagas para chorar, e também alguns outros companheiros fariseus que queriam, de alguma forma, ver Jesus errar, seja infringindo a lei de Roma, seja infringindo a lei dos judeus. E Jesus fala com elas: leve-me aonde ele está. E Maria replica: Senhor, já cheira mal, 3 dias que ele lá está. Leve-me aonde ele está. E os fariseus, os sacerdotes, diziam entre si: quem é esse amigo, hein? Quer expor as meninas, as irmãs de Lázaro?
Lá chegando, Jesus manda afastar o tampo e, com a sua voz magnética, acorda Lázaro, que passava por um processo de catalepsia. Lázaro sai da tumba à plena luz do dia. E aqueles que estavam entre eles diz: quem é esse homem que até a morte respeita? A doutrina espírita nos ensina que a morte não existe. A doutrina espírita nos prova que a morte não existe. Para nós não é um ponto de fé cega, não é uma fé dogmática, e sim uma fé raciocinada e verdadeira. Através da comunicabilidade entre desencarnados e encarnados, nós temos a possibilidade de nos comunicar com aqueles que nos antecederam na grande viagem. Francisco Cândido Xavier é a prova inequívoca de que a vida continua, através de sua mediunidade muito especial, que serviu de forma muito intensa para provar da imortalidade, da comunicabilidade para os não espíritas, porque nós acreditamos nos postulados da doutrina que abraçamos. Mas aqueles não espíritas que não acreditavam naquilo que estavam vendo e ouvindo, a partir do momento em que receberam uma carta, checaram as informações e viram que era impossível ao médium Amor Franciscano Xavier descobrir tantos detalhes, ali eles se quedaram à realidade de que a morte não existe, de que é possível sim a comunicação entre nós e aqueles que nos antecederam na grande viagem. Então, Lázaro da Betânia significa para nós a imortalidade, a comunicabilidade, assim como também a amizade pura e sincera de Jesus. A doutrina espírita nos traz Jesus para mais perto de nós, um verdadeiro amigo, o divino amigo. Aproximamos-nos do Natal. É hora de lembrar um pouco mais do divino amigo e nos entregar de corpo e alma aos seus cuidados. Que esse divino amigo, através do exemplo de Lázaro da Betânia, possa nos dar um novo sopro de vida, e nós que conseguimos sobreviver a esse período pandêmico, que possamos dar um novo rumo à nossa existência. Lembrando que Paulo nos ensina: quem conhece Jesus, nova criatura é. Quem conhece Jesus, pelos olhos do Espiritismo, pelas letras espíritas, tem obrigação de se tornar uma pessoa melhor. Muito obrigado. Passo a palavra ao nosso nobre Rafael Siqueira. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, muito boa tarde. Eu cumprimento a todos mais uma vez, cumprimento ao Hélio, cumprimento ao Célio. E depois da fala do nosso Hélio, Célio, acho que fica difícil a gente conseguir alinhavar mais alguma coisa. Porque da forma como ele explorou esse texto constante de João, capítulo 11, versículos de 1 a 44, talvez reste muito pouca coisa. Mas a gente vai aqui ao sabor da nossa emoção e, sobretudo, da nossa devoção ao amigo Jesus, tentar costurar mais alguns trechos. Porque nessa história belíssima desse amigo Jesus, que foi visitar os seus companheiros, Marta, Maria, porque Lázaro estava doente, e em verdade aquela era uma doença para a vida, não era uma doença para a morte, porque era um estado de catalepsia. Quando ele chega, já no terceiro dia, as irmãs estavam chorando. E ele próprio chora, demonstrando a amizade àquele amigo Lázaro e também às suas irmãs. E nos diz o texto de João uma frase que foi comum a ambas as irmãs, porque tanto Marta quanto Maria repetiram essa frase. E tudo que está escrito no Evangelho é para a gente observar, porque elas disseram: Senhor, se tu tivesse vindo antes, ele não teria morrido. E eis que Jesus redargue Marta e depois a Maria: essa doença não é uma doença para a morte,
mas é uma doença para a glória de Deus, porque em verdade Lázaro não tinha morrido. E depois de falar dessa forma com as duas irmãs, ele vai nesse local, porque era comum na época, se enterrarem as pessoas na pedra, colocando uma outra pedra do lado de fora, para que ninguém pudesse adentrar no túmulo. E pedindo que seja rolada aquela pedra, Jesus fala com seu amigo, vem para fora. E narra o texto bíblico que ele vem, ainda atado por panos, daquela forma como eram enterradas as pessoas. É aquilo que a gente conhece como a ressurreição de Lázaro. Essa palavra ressurreição, ela deu margem, nas mais variadas religiões, a interpretações mais diversas. E eu quero trabalhar com ela agora em 3 possíveis interpretações, porque eu fui beber das águas de um professor paulista, Otacílio Rangel, que é um físico, alguém que já estuda o espiritismo há muitos anos, e ele me explicou como ninguém o que quer dizer a palavra ressurreição, dizendo que ela tem 3 significados. Existe a ressurreição no corpo, existe a ressurreição do corpo e existe a ressurreição do espírito. Vamos lá, me acompanhe. Ressurreição no corpo. No quer dizer em mais o. A ressurreição no corpo seria aquela onde a pessoa que desencarnou retornaria no próprio corpo, ou seja, aquele corpo já falecido seria alvo de um retorno do espírito que faleceu. E nós estudamos pela doutrina espírita que isso não é possível. Não é possível um espírito já desligado, seu perispírito, do corpo físico, retornar àquele mesmo corpo, porque já não existe fluido vital mais. Já existiu um deperecimento das faculdades orgânicas. Então a gente passa a entender que o que ocorreu com Lázaro, o que ocorreu com o filho da viúva de Naum, o que ocorreu com a filha de Jairo, que são os milagres imputados a Jesus, em verdade essas pessoas não morreram. São fenômenos de catalepsia ou letargia, que Dona Ivone do Amaral Pereira trabalha muito bem, e aprendi isso com Hélio, porque Hélio fala pelo Brasil como ninguém de Dona Ivone do Amaral Pereira. Os fenômenos de catalepsia e de letargia. Quando o nosso corpo orgânico, ele perde uma quantidade grande de fluido vital, seja por um estado de doença, seja por um estado de mediunidade, seja por um estado de obsessão, mas o fato é que aquele corpo físico parece que desencarnou. E esse próprio acontecimento ocorreu com Dona Ivone do Amaral Pereira, que foi diagnosticada como morta quando ainda era uma criancinha. Mas, em verdade, são fenômenos de catalepsia, porque o corpo aparentemente está morto. E observem o que Maria falou. Senhor, já cheira mal. Não tem como você pedir para que seja retirada a pedra e que ele venha, porque ele está morto. Não, ele não estava morto. Era um processo de letargia ou catalepsia, porque, em verdade, por razão da doença, houve ali um espraiamento do fluido vital, ele parecia morto, mas estava vivo. O que Jesus fez naquele instante foi recuperar aqueles fluidos orgânicos e o espírito que estava desligado temporariamente, tá, gente? Porque se desligar de uma forma absoluta, aí existe a desencarnação. Aquele espírito volve ao contato do corpo, os fluidos vitais tornam-se mais intensos e ele, que aparentemente não vivia, volta à vida, mas ele não estava morto. Então essa seria a ressurreição no corpo, que não é possível. Ela, como nós explicamos aqui agora, seria estados de catalepsia ou letargia. Existe a ressurreição do corpo. Aqui nós já temos uma preposição diferente, que é de. Porque os judeus da antiga Palestina, eles acreditavam na reencarnação. Quando tomamos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, nós nos damos conta que os judeus acreditavam na reencarnação. Havia uma única seita judia, que eram os saduceus, que não acreditavam na reencarnação. Então, nós sabemos que diante da crença judia, da própria crença da Igreja Católica, que até o século V
também acreditava na reencarnação. Depois que no Concílio de Constantinopla II é que essa crença foi retirada. A ressurreição do corpo era, em verdade, quando uma pessoa desencarnava do corpo e depois voltava num outro corpo para seguir o seu périplo redentor. Então, quando os judeus falavam em ressurreição, é porque eles não tinham outra palavra para designar reencarnação. Então, ressurreição do corpo e reencarnação é a mesma coisa. Então, quando estudamos as escrituras, os textos hebreus, nós nos damos conta que, para eles, ressurreição e reencarnação é a mesma coisa. E temos um terceiro tipo de palavra, que é a ressurreição do espírito. E aí nós temos duas divisões. Porque nos diz o benfeitor Emmanuel que a ressurreição do espírito é o ressurgimento do espírito, que vai se dar quando nós singrarmos aqueles três tipos, três classes de espíritos constantes das questões de 100 a 113 do Livro dos Espíritos. Ou seja, passarmos de espírito imperfeito para espírito bom, depois para espírito puro. Quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós ressurgiremos espiritualmente, ou seja, seria a ressurreição do espírito. Mas aqui Jesus nos traz um outro tipo de ressurreição do espírito. É quando nós ressurgimos para uma vida nova. Ressignificamos os nossos propósitos. E de onde você está tirando isso, Rafael? Do livro O Consolador, questão 317. Porque quando vão perguntar ao próprio Emmanuel o que Jesus quis dizer com a passagem da ressurreição de Lázaro, Jesus quis demonstrar que todos nós podemos ressurgir a todo instante. Todos nós podemos vencer os nossos vícios e renascer para uma vida nova. Todos nós podemos nos metamorfosear em pessoas melhores, fazendo o bem que estiver ao nosso alcance. E é esse conceito que eu quero trabalhar com vocês. Eu primeiro narrei aí as três possibilidades de ressurreição, para enfim chegarmos nessa que é o ressurgimento do Espírito. Porque nós nos aproximamos do Natal. E Natal é a celebração de Jesus nas nossas vidas. É bem certo que todos nós gostamos dos panetones, dos presentes, das festividades, mas não podemos deixar de lembrar do aniversariante, que vem nascendo não só no dia 25 de dezembro, mas vem nascendo nas nossas vidas, para que nós, por definitivo, ouçamos o seu canto e possamos seguir ao encalço das suas palavras. Não por outra razão, eu destaco aqui, nesse trecho da ressurreição de Lázaro, uma palavra de Jesus, quando ele diz à irmã Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui ele fala da ressurreição do espírito, do ressurgimento das nossas possibilidades, daquilo que Allan Kardec nos traz no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita ou cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências, as suas más inclinações. É Jesus que nos diz: eu sou a ressurreição. Uma vida nova. Eu sou uma vida que eu vim trazer para que todos a tenham em abundância. E ele complementa: quem crê em mim, mesmo se morrer, viverá. E todo o que vive e crê em mim, jamais morrerá por todo sempre. É o convite que ele nos faz todos os natais. Porque quando nos reunimos naquela festividade do dia 24 de dezembro, se a gente for estudar, nós nem sabemos se foi no dia 24 de dezembro. Mas o importante é que ele veio. O importante é que ele esteve conosco. O importante é que ele tirou Lázaro de uma letargia, que muitos podem ficar só na letra. Foi catalepsia, não foi? Nós sabemos que foi catalepsia. Mas o que Jesus de fato veio fazer foi nos tirar da letargia moral, nos ensinar a ser homens de bem, e ficar todos os dias celebrando o seu Natal ao encontro dos nossos semelhantes, fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance e procurar caminhar pelos caminhos do mundo, fazendo a paz, sendo arautos da paz e sendo filhos de Jesus, porque compartilhamos da sua presença, sendo cristãos verdadeiros junto das outras pessoas. E terminando a nossa fala, eu me lembro de um grande trabalhador espírita aqui das terras do Rio de Janeiro,
quando ele nos dizia, Luiz Antônio Mileco, que nasceu deficiente visual, mas que ouvia na acústica de sua alma durante toda a vida: vem, Mileco, vem para fora. É como se Jesus o estivesse tirando das agruras do passado. Fale de mim, cante para mim, porque os seus versos engrandecerão as ocorrências do presente. E ele narrou uma das mais belas canções, nos dizendo assim: ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo, e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Então, meus amigos, que nós nos lembremos de Jesus quando foi removida a pedra e disse para Lázaro: vem para fora, porque agora ele está dizendo para o Rafael, para o Marcos, para o José, para a Isa Macedo, para a Neide, para todos nós: vem das agruras dos vícios ancestrais para essa ressurreição no Espírito, tal qual mesmo Paulo teve ensejo de narrar na sua epístola aos Efésios: acorda, tu que dormes, vai ao encontro de Jesus, que ele fará com que ressurja diante os mortos. Porque os mortos aí é o saldo das nossas agruras, dos nossos pecados, dos nossos erros. Muita paz. Bom, depois de nós bebermos dessas águas e saciar a nossa sede de espírito, junto do Hélio e de Rafael, eu sempre paro para analisar e agradecer a oportunidade de poder me conectar às pessoas que são mais iluminadas. Para quê? Para que eu possa realmente aprender e de uma forma onde essa luz que é refletida para a minha pessoa possa ser usada como farol. Então, agradeço profundamente por ouvi-los de uma forma tão bela, tão profunda, que cabe-me dar a honra de continuar de uma forma talvez simples, mas totalmente prática. Porque chover no molhado já não faz a diferença. Tão bem explicado foi. Mas eu paro para analisar a questão de Lázaro com Cristo, é a sua amizade, o que me chama muito a atenção. Porque Maria diz com toda a sua veemência, com toda a sua certeza: eu sei que se tu estivesse aqui, não teria nada acontecido com ele. Ou seja, era a certeza de que ele era o modelo, que era o guia. Mas hoje, particularmente, quando nós analisamos os textos bíblicos, eu me deparei com uma situação muito profunda, que existem, naturalmente, dois grupos de pessoas que vão se conectar ao Cristo. O primeiro grupo é aquele que ele diz: vá e não torne a pecar. O segundo grupo é aquele: vem, larga tudo e me segue. Eu sempre me pergunto, falei, se eu estivesse em contato com Cristo, a efeito de Lázaro, ele diria para mim: vá e não tornes a pecar, ou vem e me segue. São basicamente esses dois grupos que existem no estado evolutivo das pessoas que se conectaram verdadeiramente a Cristo. Agora, algo que nós possamos avaliar nessa questão de ressurreição, eu pego baseado na minha própria vida. Antes de me tornar espírita, eu era basicamente um mundano. Eu vivia no mundo, eu não tinha regras. Após os meus conflitos, as minhas questões, eu fui beber nas águas do espiritismo e, óbvio, eu me tornei um espírita praticante, porque era aquilo que me trazia alento ao espírito atormentado, que ainda sou. Então, quando eu conheci Dona Ivone do Amaral Pereira, e que foi citada belíssimamente por Rafael, nessa questão de ela ter a letargia ou a catalepsia, onde ela tinha esse processo, e que, vamos imaginar que nós tenhamos um amigo que se deu como morte, e ele está passando por efeito dessa mesma catalepsia ou a letargia.
Se nós estivéssemos lá fazendo o velório, 3, 4 dias depois, vamos imaginar, se eu não tomar banho dentro de um dia ou 2, eu já começo a pensar que eu não estou cheirando bem. Agora, imagina passar 3, 4 dias como Lázaro. Então, o que acontece? Imaginemos que alguém diz, essa pessoa não morreu. Essa pessoa só dorme. Levanta. Ou seja, essa pessoa abre a caixa do caixão. Quem vai ficar ali no ambiente para, como diz outro, observar? As pessoas vão, naturalmente, sair correndo. Então, quando nós passamos dessa imagem à cabeça, onde Jesus fala com teu amigo Lázaro, ou seja, sai, e ele vem ainda com aqueles apetrechos do processo de sepultamento, é uma cena muito forte quando eu penso nisso. Porque vamos imaginar, metaforicamente falando, tirar uma pedra, ou seja, tirar os obstáculos que estão atrapalhando. E retirar significa enxergar melhor. E quando eu tenho essa possibilidade de enxergar melhor o que o Espiritismo está me propondo, eu naturalmente vou me tornar uma pessoa absurdamente melhor. Emmanuel, segundo o próprio Emmanuel, quando nós nos deparamos com 5 dias de Espiritismo, já sabemos o suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Então, vamos imaginar que quando Cristo, ao efeito de Lázaro e Maria, que se nós tivéssemos essa possibilidade dessa amizade, onde ele pudesse visitar a nossa casa. Só que Jesus visita os nossos lares. Quando? Nos cultos, aos domingos, aqui na nossa casa, nós fazemos o culto no lar. E nós temos a convicção que ele também vem, a efeito de Lázaro, chamar-nos para sair de fora dessa caverna. Que caverna é essa? Do egoísmo e do orgulho. O que é o egoísmo? É querer tudo para si. O que é o orgulho? Não admitir os erros. Então, quando nós escutamos, lemos os textos dos evangelhos e participamos de eventos como esse, mesmo que seja online, nós estamos também retirando essa pedra. Ou seja, o Espiritismo, a efeito de Cristo, retira essa pedra e diz, Célio, sai, desperta, vai viver a sua melhor forma espiritual, psicológica, emocional, vai fazer pelos outros aquilo que você está pedindo que Deus faça por ti. Então, o que verdadeiramente nos traz, nos remete essa data tão feliz, tão cheia de cores, é que nós deveremos sim dar um presente, mas não são os presentes só materiais. É dar a assistência àqueles que necessitam. E quando nós nos referimos à assistência, nós não estamos falando só das chamadas cestas básicas, mas de dar atenção, talvez, àquele já idoso, que já se encontra ali na cadeira, que fala pouco, e talvez está com mal de Alzheimer, mas ler uma leitura em voz alta. Fazer com que essa pessoa também, mesmo não tendo as manifestações fisiológicas de forma correta, e que em alguma parte da sua vida se interrompeu, seja a audição, a visão, nós possamos fazer algo. Porque, a efeito de Lázaro, que estava dormindo, como esse processo, vem Cristo com sua autoridade, com seu magnetismo, e diz, saia, ou seja, saia para fora. Esse sair para fora, saia fora da sua dor, vai observar quantas dores existem no mundo que você pode ajudar. Mediante a isso, não existe outra alternativa se nós não mergulharmos nesse oceano da verdade para eliminarmos a lama da mentira. Porque quando se tornar espírita, e tem que ser com E maiúsculo, como dizia Dona Ivone, nós não temos mais a justificativa. Aconteceu isso porque ele fez aquilo. Nós podemos tomar a rédea, como diz Emmanuel, e domar esses cavalos selvagens que são muitas vezes os nossos sentimentos. A efeito do próprio Lázaro, que era bispo, e que, diante de tanta certeza, diante de tanta convicção, quando Cristo chamou, ele não titubeou. A efeito de Pedro, quando queria simplesmente ter, ou seja, a certeza, ele titubeou algumas vezes. A efeito de Judas, que
infelizmente, tombara nas tentações. Mas Lázaro simplesmente ouviu a voz do Cordeiro, saiu da sua própria caverna. E que caverna nós nos encontramos, nós, os espíritas, os simpatizantes ou não simpatizantes? Seja lá qual credo, qual militância você participa. Não interessa se você é um militante religioso. O que interessa é você praticar o bem. É você sair da sua caverna para atender às necessidades daqueles outros que você também, com o seu melhoramento pessoal e espiritual, pode convidar as pessoas, talvez não pela palavra, não pelo magnetismo, mas pela ação daquelas pessoas que muitas vezes vai fazer com que nós entendemos psicologicamente que através da ação é muito mais edificante do que só palavras que vão florear, que vão agradar os ouvidos, mas não despertam o espírito. Então, diante de tantas dificuldades que está envolvendo, como a pandemia, como hoje os aumentos catastróficos dos preços, dos valores, nós podemos também trazer retirando essa pedra e encontrarmos dentro do Cristo a certeza de que tudo passa, como Maria mandando a mensagem a Chico Xavier. Ou seja, diante de todos os seus problemas, entenda, tudo passa. Até mesmo a morte de um ente querido. E talvez quantos puderam hoje lembrar desse ano que se passara junto com o outro, quantos entes que se partiram através da pandemia. Os espíritos, Dr. Ivon, diz que foi preparado o efeito como se fosse da Segunda Guerra Mundial para receber esses espíritos. E lá no mundo espiritual, com certeza, nós temos a convicção de que eles também estão retirando essa pedra para que eles possam tomar parte da verdade. Então, para pensar, se Cristo hoje estivesse diante de ti, de todos nós, Cristo falaria contigo: vá, não tornes a pecar, ou vem e me segue. Bom, meus queridos amigos, agora é o momento da gente fazer um bate-papo. Eu aí estimulo a todos vocês que estão no nosso chat, tragam suas perguntas, tragam suas considerações. Olha, o nosso querido Marcos de Carvalho está dizendo que estamos aí numa tarde muito abençoada e harmoniosa. Está elogiando a sua fala, Célio, dizendo que a sua abordagem de cunho simbólico é muito feliz, instrutiva e edificante. A nossa companheira Maria das Graças Magalhães Rodrigues, a nossa Gracinha, que hoje está em Porciúncula. Eu acho que é isso, ou Porciúncula ou Tombos. Está dizendo que muito bom. Bom, enquanto as pessoas não aí trazem as suas mensagens, eu vou me aventurar a fazer perguntas, porque eu sempre assisti o Hélio, ficava lá de trás, nunca fui até ele para dizer da beleza das palestras dele, porque nós espíritas temos uma dificuldade de elogiar. A gente sempre acha que elogiar vai trazer vaidade para outra pessoa. Mas eu vejo que quando a gente elogia, a gente está estimulando a outra pessoa. A vaidade é por conta daquele que está falando não se engrandecer. Mas a gente precisa estimular tal qual a gente estimula um filho. Então faltou muitas vezes eu ir te dar um abraço, viu, Hélio? Aproveitando esse momento... Estou me sentindo abraçado. Então estou te dando um abraço aqui hoje, abraçando o Célio também. Eu acho que duas coisas ficam muito fortes de tudo que nós falamos, que é a questão da amizade. Porque Jesus nutria uma amizade por aquela família de Betânia. Não só por Lázaro, o amigo que ele tirou da tumba, morto ele não estava, mas também por Marta e Maria, que ele havia visitado numa ocasião anterior. Enquanto Marta se esfalfava no trabalho, Maria estava lá escutando as colocações dele. E uma outra coisa que fica é o simbolismo do ressuscitar. Porque nós sabemos que não houve trazer de volta a vida física, porque ele não tinha desencarnado. Mas o simbolismo do ressurgir para uma vida nova, uma vida em Cristo, que o Hélio ressaltou bem. Quem encontra com Jesus, nova criatura é. Então, vou fazer uma pergunta para você, Hélio, o seguinte: qual você acha que é a grande pedra que hoje está nos impedindo de sair fora do nosso eu
para ter essa nova vida em Cristo? Uma pedra chamada egoísmo/orgulho, né? São as maiores chagas da humanidade. Ainda vivemos uma grande ilusão de que estamos na Terra e que vamos continuar aqui, que Deus vai esquecer de nós. Porque tudo aquilo que Deus nos emprestou é nosso. Na verdade, é tudo empréstimo de Deus, nada é nosso. Nem o corpo é nosso, nem os filhos são nossos. Tudo pertence a Deus. Então, se a gente começar a entender a grandiosidade desse momento, da importância da nossa reencarnação, nós vamos começar a valorizar cada momento de crescimento espiritual. E esses momentos acontecem quando nós saímos de nossa ilha. Eu hoje aprendi com o Célio que eu posso também falar caverna, né? Eu não gosto muito de falar caverna, porque me lembra logo o dragão de São Jorge. Então, aí tem muito medo, negócio de dragão, cospe fogo. Então, eu prefiro falar ilha. E é realmente o momento onde você fica pensando lá na ilha ou na caverna, os meus problemas e os problemas dos meus, quando a gente consegue sair do eu. É o egoísmo, é o orgulho, a grande pedra que impede o nosso crescimento espiritual, que impede a nossa evolução. Quando entendemos assim e vermos que a vida humana é muito rápida também, a nossa existência, nós vamos começar a dar valor a cada dia, a cada momento e aproveitar, sem sombra de dúvida, todos os momentos para fazer o bem, praticar a caridade. Porque, sem sombra de dúvida, um dia nós vamos entender que é muito mais profundo aquilo que o professor Allan Kardec fala. Fora da caridade não existe salvação em vários meios e modos de entendimento, em vários graus de profundidade dessa frase. Nós vamos começar a sair de dentro de nós e vamos em direção daquele que sofre muito mais que nós. Obrigado pela pergunta, Rafael. Você é amigo. Célio, você quer fazer algum complemento ou já posso emendar uma outra pergunta? Estimulo os... Gente, vamos aproveitar o Célio e o professor Hélio Ribeiro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é sempre que a gente tem pessoas tão tarimbadas de conhecimento espírita. Então, vamos aproveitar aquela pergunta, ainda que saia um pouco do tema, essa é a nossa oportunidade. Quer falar alguma coisa dentro disso que o Hélio falou, Célio? Eu reitero as palavras dele, porque quando você estava enviando essa mensagem, até através dos neurônios, ainda não havia verbalizado para ele, eu estava exatamente nesse mesmo processo do orgulho, do egoísmo e do orgulho. Por quê? O egoísmo faz você trair, faz você mentir, faz você dissimular. E o orgulho faz você não admitir tudo que você fez. Então, fica nesse embaraço todo por um longo tempo. Então, o Emmanuel, através de Chico, através do Evangelho segundo o Espiritismo, deixou essa mensagem, né? Essas duas chagas. São as duas chagas da humanidade. Como se também pudesse dizer os dois cânceres, que mais, como Deus, aprisionam pessoas ali nessa enfermidade. Então, imagine, se você, como egoísta, que você se torna, e você desenvolve esse músculo egocêntrico, o que acontece? Você começa a querer as coisas só para você. Você não vai querer repartir, por exemplo, o seu tempo para ir ajudar a dar as cestas básicas, como o Hélio estava falando nas casas espíritas, que nós temos, graças a Deus, esse exercício da caridade. E como que nós vamos admitir, como nós vamos tomar consciência de algo que a gente precisa melhorar, se a gente não admite através do orgulho? Então, essas são verdadeiramente as duas pedras que precisamos retirar. Bom, as contribuições estão começando a chegar. O nosso querido Marcos de Carvalho lembrou o mito da caverna de Platão na obra República. E nós temos aí internautas que trazem o mito e trazem a obra. Muito obrigado, Marcos de Carvalho. Porque, Hélio, seja uma ilha, seja uma caverna, o fato é que Jesus tirou Lázaro da sepultura. E Platão, relembrando o seu mestre Sócrates, porque
Esse mito é de Sócrates, narrado por Platão. Ele nos fala de pessoas que nasceram numa caverna, aprisionados, e só conheciam o lado de fora pelas imagens projetadas na parede. Até que um dia um saiu. E saiu, se deparou com o sol, achou que fosse uma fogueira. E quando ele retornou, gente, do lado de lá é tudo muito mais bonito. As pessoas têm mais vivacidade, o mundo tem mais cor. Eu conhecia uma fogueira, porque ele ainda não sabia descrever o sol, que é mais pulsante, é mais bela, só que o pessoal do lado de dentro, esse está maluco, esse está fora da casinha. Olha que alegoria bonita de Platão dizendo para a gente aquilo que o Hélio já falou, os dias da imortalidade. Porque nós estamos lembrando aí até de uma outra fábula contada por Emmanuel, no início da obra Libertação de André Luiz, do Peixinho Vermelho, onde num grande lago... Isso. Haviam os mais variados peixes, até que um peixinho vermelho saiu e encontrou o oceano. Quando voltou, narrou do oceano, que é o mar da vida. Você está maluco, você deve estar vendo coisa. Olha o quanto de beleza isso nos traz e nos abre aí uma outra possibilidade de interpretação. Sair para fora não é só sair do nosso mundo de vícios, mas é enxergar a própria imortalidade. Porque nós, professor Hélio, talvez seja uma grande dificuldade. Nós ainda não vivemos como imortais. Nós ainda vivemos como se não fôssemos morrer. E eu me lembro de uma frase que é atribuída, ora a Confúcio, ora ao próprio Dalai Lama, que a gente vive como se nunca fosse morrer e morre como se não tivesse vivido, porque em verdade a gente não se dá conta da nossa imortalidade. E qual a maior dificuldade, professor Hélio, da gente começar a viver hoje a nossa imortalidade? Eu acredito que seja aquilo que nos ilude. Temos ainda muitos apelos à Terra, muita coisa que nos ilude e que faz com que nós vibremos uma faixa de uma utopia. A grande maioria dos homens da Terra ainda não consegue entender ou aceitar ou acreditar que nós não somos um corpo de carne. Somos um espírito vivenciando uma experiência, encarcerados em um corpo de carne, mas com uma experiência, segundo a doutrina espírita nos explica, nos ensina, valiosíssima. Daí o espiritismo ser contra o suicídio, porque para nós é muito importante estar na Terra. O corpo nos é emprestado e temos uma programação reencarnatória e devemos só partir daqui depois que completarmos a nossa programação. Hoje, então, os maiores impedimentos são essas ilusões, é tudo aquilo que ainda nos prende à fantasia de que o que mais vale é a carne, o que mais vale são os bens terrenos que vão ficar. Não existe como não ficar. Eu acompanhei recentemente o desencarne de um amigo que não era espírita e que estava internado por Covid. E através do WhatsApp a gente se comunicava várias vezes ao dia. E ele, antes um pouquinho de ser entubado, ele me disse: de que me valeu tanta coisa? Do que me valeu ter uma empresa que tem escritório de representação no exterior? Do que me valeu ter uma conta no exterior? Ter aquilo que eu quero, se agora eu serei entubado e eu tenho certeza que eu não volto? Fala de novo para mim sobre o que você acredita. E eu tive a oportunidade de falar para ele sobre a imortalidade, a certeza de que a vida continua e de que só o corpo morre. Daí a 2 dias ele foi entubado e não voltou. Com 14 dias de intubação e partiu, desencarnou. A mulher dele pegou o celular e leu as mensagens que a gente trocou. E escreveu para mim: de todas as mensagens que eu li, a sua era a única que falava sobre espiritualidade. Todo mundo falava das aplicações, dos projetos, eram clientes, eram pessoas ligadas ao negócio dele. Mas você
que ele nem nunca me falou sobre você, trouxe para ele uma esperança. Acredito que aquilo que eu vi quando eu fui reconhecer o corpo era, acredito, segundo ela me disse, a certeza de que a morte não existe. Ele tinha um breve sorriso, um discreto sorriso no rosto. Então, para nós que acreditamos, temos a certeza, não é utópico, não é um ponto de fé cega, é a certeza absoluta de que a morte não existe. Para nós, temos que dar o nosso testemunho no desprendimento, numa entrega total ao nosso servir, ajudar, socorrer e amparar. É o que a gente está precisando, Rafael. Muito obrigado pela sua resposta. Eu vou fazer mais uma pergunta para o Célio, depois a gente faz uma rodada final de considerações finais, e vejo aí que o nosso programa hoje está sendo de uma utilidade para as pessoas. Quem puder, deixa o seu like. Não é um like para o Célio, para o Hélio ou para o Rafael, é um like para a programação espírita possa ser projetada, ganhar novos foros. Compartilhe se puder, porque histórias como essa que o Hélio contou vão chegar a outros corações, falando da imortalidade, falando de Jesus e da sua importância na nossa vida. Meu querido Célio, essa história nos traz o Jesus amigo, que é trazido também em João capítulo 15:15. Já não vos chamo mais servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo amigos, porque tudo que recebi do Pai vos tenho dado a conhecer. Eu vejo que muitos irmãos nossos têm dificuldade de reconhecer a amizade de Jesus, como se para reconhecer amigo eu tivesse que retirar a condição de mestre, de pastor. Qual é a nossa grande dificuldade? Por que nós não sentimos Jesus como nosso amigo? Muitas vezes pela consciência de culpa, porque nós nos culpamos o tempo todo. E isso, quando eu digo nós, eu estou dizendo de forma muito geral. Pelo nosso processo evolutivo, nosso progresso, né, está muito aquém daquilo que nós deveríamos já nos encontrar. Eu sempre lembro de uma fala que eu fui visitar uma senhora dessas do asilo, e lá, quando a gente podia visitar, naquele momento, ela me falou uma frase que me ficou muito guardada na cabeça, que é muito interessante. A existência é um baile que tem hora para acabar, mas a música da vida não termina. Então, é porque eu estou colaborando com o Hélio nessa questão da imortalidade. E eu fiquei tão afoito para falar sobre isso. Mas essa questão da consciência, ela é tão interessante, porque quando nós nos tornamos pessoas melhores, evidentemente, a gente tem essa aproximação com Cristo. Então, nós não teremos dificuldade de falar Cristo, meu amigo. Assim como aquele aluno aplicado, que ele se torna amigo do professor, e o professor vê tanta confiança nele que coloca ele para dar aulas quando ele se ausenta. Lembra de Allan Kardec? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. Então, essa necessidade, basta que nos tornemos pessoas esforçadas. E os Espíritos falam que a gente se esforça muito aquém daquilo, bastaria um pouquinho de boa vontade. Nós nos esforçarmos para que nós pudéssemos sentir essa amizade com Cristo. Então, o que faz com que as pessoas, muitas vezes, julgam? Então, na psicologia positiva, a gente fala, quem julga, não ajuda. Quem ajuda, não julga. Olha o nosso Hélio advogado aí. Então, veja bem, quando o Hélio se propõe ajudar as pessoas, em primeiro lugar, o ouvido dele não é de julgar, é de auxiliar a pessoa a se desembaraçar daqueles processos. Então, veja bem, quando eu tenho dificuldade de trazer Cristo, por exemplo, tem o culto do lar. Quantas vezes alguns cultos nos lares dos espíritos são adiados porque houve um desentendimento? Porque a gente fica com culpa. Não, hoje nem vou fazer culto, porque hoje eu estou com a macaca. Ou seja, então é muito interessante a gente entender que quanto mais difícil estiver, é chamar Cristo a efeito de Lázaro, para romper, como diz outro, essa pedra da dificuldade da convivência, essa pedra do preconceito,
Porque através de quanto... Tem a Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que diz assim: o hábito de conversar com Deus me torna uma pessoa melhor. Ou seja, o que muitas pessoas fazem não é conversar com Deus, é fofocar com Deus. Sabe? Eu, Senhor, estou daquele jeito, mas você lembra o que o Rafael fez? Então, ou seja, vai fofocar com Deus, achar que Deus vai atender? Então, ao invés de fofocar com Deus, comece a dialogar. Fala assim: Senhor, eu tenho tanta dificuldade para entender o Rafael, para entender o Hélio. E olha, eu quero te pedir que me dê luz para que eu possa, de alguma forma, tornar uma pessoa mais fácil para conviver com eles. Isso não é fofoca. Mas eu virar para Deus e falar assim: Senhor, eu tenho 2 amigos que são tão difíceis. Dê-me paciência, Senhor. Então, estou fazendo fofoca. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente não consegue perceber que Jesus, que Deus, estão o tempo todo com a gente. Antes que a gente fosse, eles já eram. Então, o mais importante é que nós comecemos a fazer as coisas mais simples que seja para ajudar alguém, e que isso vai fazer com que a gente entre nessa conexão, como um Wi-Fi divino. Não precisa nem de senha. A gente entra com essa convicção de que Deus está com a gente. Você percebe que quando você chega na casa de alguém, você não precisa pedir a senha do Wi-Fi. Por que você não precisa? Porque você tem acesso. Agora, por que você tem dificuldade de se conectar a Deus? Você está sem a senha das bem-aventuranças. Excelente. Bom, nós vamos agradecer, então, ao professor Hélio Ribeiro, ao Célio Silva, ao Júnior Bairral, que já está voltando, dizendo assim: faltam 3 minutos. Vamos fazer um agradecimento ao vivo ao Gonzaga, porque eu sei que onde ele está nos assistindo. Eu sinto o Gonzaga quase que falando aqui no pé do meu ouvido: pergunta isso para o Célio, pergunta isso para o Hélio. Então vou deixar franqueada você agora, Hélio, para as suas considerações finais. Eu gostaria de parabenizar ao primeiro Conselho Espírita de Unificação do CERJ, que é a nossa federativa estadual, pela iniciativa desse programa de estudos online. Muito interessante, muito importante, e através da internet alcança o mundo inteiro. Então, a nossa gratidão aos organizadores desse programa e desejando sucesso na continuação do mesmo. E a minha gratidão pelo convite, por ter conhecido um pouco mais vocês, ter convivido esses momentos do estudo e até do testemunho da doutrina espírita em nós. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Célio, suas considerações finais, amigo. Júnior, estou tomando a sua palavra, vai lá. Não. É que tem uma surpresa, tem alguém que entrou aqui agora. Ele está meio escondidinho, mas eu vou colocar ele na tela aí também, tá? Ó. Para! Olha lá, ó. Olha só! Olha só! Fala, Gonzaga. Ele está no celular e ele está sem... Não deve estar conseguindo abrir a imagem. Aplica o passe dele aí. Gonzaga, fala que só a sua voz de mentor nos acalenta. Mas ele está nos ouvindo. Acabou que não deu certo. Ele está aqui travou lá a internet dele, o local onde ele está. Né? Mas tem uma... Só para poder terminar, né, para vocês terminarem aí com chave de ouro, que é o seguinte: tem uma mensagem de Emmanuel no livro Palavra de Vida Eterna, que Emmanuel diz assim, ó: é importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida. Pede para que seja restituído à liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. E Emmanuel completa: o companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. E aí, o que vocês podem complementar mais dessa fala de Emmanuel aí sobre essa passagem de Lázaro? Eu acho que deve libertar e seguir. Nós vivemos ainda presos e atados a tanta coisa.
tantas coisas que são ilusórias. Mas o mais importante é seguir, porque Jesus é a luz, e nós devemos caminhar a passos firmes e resolutos para a luz. Então, o feitio de Lázaro, a doutrina espírita faz essa função em nós, nos libertar e nos convidar para seguir adiante. É o que eu penso, Júnior. Muito bom. E aí? Vamos lá. Quer falar, Célio? Pode falar, querido. Fique à vontade. Vamos lá. No mesmo Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, há uma frase que é fantástica. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Porque muitas vezes nós nos encontramos em trevas no mundo. Sejam trevas de cavernas, sejam trevas de ilhas, sejam trevas da nossa ignorância, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, seja a nossa forma ainda muito uniforme de ver a vida, sem nos aperceber das realidades da imortalidade. De um grande amigo que esteve conosco e nos chamou, vinde a mim. Então esse convite de Jesus para que nós saiamos do eu, e do eu nós chegamos egoísmo, desse adoecimento do eu para as verdades da vida imortal. Por isso Jesus falou nas bem-aventuranças, bem-aventurado é aquele que é pobre em espírito, é humilde, é simples, porque dele é o reino dos céus. Então é um convite que Jesus vem nos fazendo há mais de 2000 anos. E muitas vezes nós fizemos ouvidos moucos ao seu chamado, à sua presença. Mas hoje, conforme capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos nos esforçando por, através da doutrina espírita, romper essas trevas do nosso cárcere de ignorância para seguir Jesus, esse amigo celeste, esse amigo de todas as horas, esse homem incomparável, na fala do historiador francês Ernesto Renan, que vem nos chamando por ocasião de mais um Natal, a seguir com ele, a construir o nosso templo íntimo para ajudar a construir o templo externo, porque é isso o significado do mundo de regeneração. Eu me regenero sob os auspícios de Jesus para ajudar a regenerar o próprio mundo. Mas, para tanto, eu preciso sair do cárcere, me desalgemar para fazer o bem que estiver ao meu alcance. Vamos lá, Célio. Deixa eu aproveitar e me despedir, que aí o Célio já responde e já faz as considerações finais. Pode ser, Bairral? Pode sim. Muito obrigado pela sua presença, professor Hélio. Eu estou dando o abraço que eu deixei de dar inúmeras vezes, mas sempre é tempo. Agradeço também a sua presença, viu, Célio? Suas palavras me tocaram muito hoje. Peço a Jesus aí que estimule os seus trabalhos, te dê força para seguir com essa fala jovem, leve, falando aos corações aí do Espírito Santo e do Brasil. Bairral, esse trabalhador de sempre, que está aí no IDEAC, que está nos mais diversos foros, levando a mensagem de Jesus. Eu sou muito grato por receber esse convite e sempre que for convidado estarei levando o nome de Jesus. Muito obrigado, gente. Um beijo. Nós que te agradecemos bastante pela sua disponibilidade e pelo seu poder mostrar o seu conhecimento para nós, que você tanto nos ensina sempre. É para eu despedir do povo, não é isso? Isso. Eu primeiro quero agradecer ao Gonzaga, agradecer ao Júnior, Bairral. Que nome chique, vou adotar esse nome. E o Hélio Ribeiro, conhecer esse amigo, o Rafael, todos vocês que puderam contribuir para que o meu sábado se tornasse melhor. Eu gostaria de lembrar um koan budista que dizia que os discípulos de Buda se reuniram e queriam perguntar para ele uma chave para que eles pudessem alcançar um progresso mais rápido, espiritualmente falando. E eles se reuniram e o Buda estava em processo o Siddhartha Gautama estava num processo de meditação. E um se atreveu a aproximar para dizer em nome da turminha que estava em volta de Buda. E perguntaram para ele, podemos fazer uma pergunta? Buda, Siddhartha Gautama, abriu somente um olho, olhou para ele e disse, faça sem demora.
Eles, então, olhando um para o outro, assim, como que nós podemos alcançar um progresso espiritual com mais rapidez, assim como o Senhor? Buda, naquele momento, parou de meditar, olhou nos olhos de todos que o cercavam e disse assim: cuidem da sua vida. É o que eu diria para as pessoas nesse exato momento. Vamos cuidar da nossa vida como um jardineiro. Não deixar essas ervas daninhas tomar conta das nossas flores. Que os espinhos sejam menores e que as flores sejam em abundância. Então, eu quero agradecer. Que vocês tenham aí um Feliz Natal, mas não esse Natal de presentes, mas um Natal onde Jesus é o convidado principal. Muito obrigado a vocês. Então, nós que agradecemos aqui, em nome do Primeiro Seu, que esse programa é um programa realizado pelo Primeiro Seu, ele foi idealizado pelo Gonzaga, e ele vem tocando esse programa durante já um ano inteiro, aí, durante a pandemia, foi todo idealizado por ele e realizado por ele. E a gente, de vez em quando, a gente ajuda em alguma coisa aí, e nós vamos seguindo. E agradecer aos parceiros de transmissão, ao IDEAC, que está sempre nos ajudando e disponibilizando, né, sempre essa plataforma. A vocês três que deram um show aqui, que todo mundo gostou tanto. Olha quem chegou aqui para dar uma boa tarde aqui também, que é o nosso querido Hélio Tinoco, né, que também está sempre no programa, também aqui, botando os seus conhecimentos aqui, nos brindando com os seus conhecimentos. Tivemos aqui também o nosso Eric, o Eric aí de Niterói, o Eric aqui. O Eric é nosso também, né? Aqui da região noroeste, está sempre aqui na nossa Senópolis, né? E, então, gente, eu quero agradecer muito a todos que nos assistiram, a todos que tiveram participação aqui no chat. Acho que eu coloquei todo mundo aqui, todas as pessoas que se manifestaram, eu acho que eu consegui colocar aqui ao vivo. E um abraço para o Gonzaga, que ele está nos assistindo lá, mas nós tentamos colocar ele aqui para a gente bater um papo, mas não deu. Ele descanse lá um pouquinho lá, porque ele não é mole, não. Acompanhar o Gonzaga não é fácil. A gente tenta, mas não consegue, não. E lembrando que sábado que vem voltaremos a ter o nosso programa. Acho que vai ser um programa gravado, para poder dar também uma folga, né, aos convidados no dia de Natal. Vai cair no dia 25, né, o programa. E que todos os sábados, às 3 horas, o programa Espiritismo em Foco está sempre no ar. Tá ok, gente? Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado. Até logo.